Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Departamento de Doutrina. Hoje nós temos a oportunidade de tratar de um tema sempre atual, mas esse tema em particular, hoje ele tem uma conotação especial. 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Então, nesse sentido, nós estamos comemorando esse dia com essa live, para nós trazermos aqui algumas reflexões, algumas ponderações sobre o tema família espiritual e família corporal. Esse evento é um evento que nós desenvolvemos pelo Departamento de Doutrina da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e é nesse sentido que nós convidamos a todos também a participar com seus comentários, podem deixar aí no nosso chat, né, as suas reflexões, mas o mais importante é que também aqueles que assistirão a nossa conversa posteriormente terão a oportunidade também de participar dessas reflexões. E para nós iniciarmos as nossas atividades, eu vou trazer aqui os nossos convidados. Vamos começar com as damas, né? Vamos adicionar aqui nossa amiga Cleusa Paranhos. Cleusa, muito boa noite para você, como você está? Boa noite, Marco. Eu estou muito bem, gratidão aí pela oportunidade, pelo convite. Muito bom estar aqui. Obrigado, Cleusa. A Cleusa está representando o Departamento da Família da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Inclusive a Cleusa, a Ângela, né? Todo o pessoal do Departamento de Família está nos prestigiando, sabendo que esse momento ele tem o mérito, né, Cleusa, de trazer aquilo que nós deveríamos fazer sempre, não só no Dia Internacional da Família, que é refletir essa temática, né? Aliás, estou representando a Ângela, que é a diretora da área, não é, do Departamento de Família da USE Estadual. Perfeito, muito bom. Então seja bem-vinda, Cleusa. Nós temos aqui o nosso amigo Eric Pacheco. Eric, muito boa noite, como você está? Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado ao Marco, à Cleusa e ao Erivelto, né, e aos demais. E espero que seja uma oportunidade de estudo. Perfeito, muito bom. O Eric é o nosso colega do Rio de Janeiro, né, Eric? O Eric é o administrador, inclusive, do canal Espiritismo em Kardec e tem uma proposta muito interessante. Eu, por sinal, recomendo, né? Ele faz entrevistas, já fez dezenas de entrevistas com representantes espíritas do mundo inteiro. Então, isso está registrado não só no canal lá do Eric, mas também no próprio livro, né? Que depois o Eric pode comentar um pouquinho. Qual livro foi, Eric? Exatamente, o livro é Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, que eu lancei com o Lucas Berlanza e com Arthur Ferreira. No livro a gente fala de vários assuntos, mas um deles é essa questão do espiritismo pelo mundo, que a gente passa por todos os continentes, né? Até países da Ásia, enfim. A gente fez essa pesquisa do espiritismo no mundo atualmente e também no passado. Perfeito. E o Eric vai conseguir compartilhar aqui a sua experiência conosco, né? Trocando aí também sobre essa temática da família. E o nosso outro convidado, vamos trazer aqui o nosso amigo Erivelto Carvalho. Boa noite, Erivelto. Boa noite, Marco. Um abraço também aí para nossa amiga Deus, nosso amigo Eric. É um prazer novamente estar aqui junto com vocês, participando desses estudos aqui da USE. E quero agradecer por essa oportunidade. Eu acredito também que hoje a gente vai ter um bom debate aqui, um bom estudo. Exatamente. O Erivelto fala diretamente do Espírito Santo, né? O Erivelto é o representante capixaba aqui na nossa live. Então, nós temos um representante capixaba, temos um representante carioca, a Cleusa está falando de São Paulo, eu também, então a gente está aqui interestadualmente conversando, né? E eu quero dizer que, para mim, é uma alegria também ter vocês aqui. Nós teríamos... não só para tratar do assunto, mas também para compartilhar as nossas experiências, porque cada um aqui tem uma vivência que pode contribuir para essa temática. Eu só queria destacar e deixar registrado o nosso amigo Avildo Fioravante, que também participaria. Ele está nos acompanhando e também participaria da nossa live por uma questão de problema técnico, de configuração, né, na transmissão. Ele não consegue fazer com que a sua câmera, né, toda a transmissão técnica dele esteja aqui a contento, mas não quer dizer que o Avildo não está nos acompanhando, está.
E mais, ele já está convidado também para, assim que tiver a câmera funcionando, já participar de nossa outra live. Então, fica aqui o nosso abraço ao Avildo, né? Ele pode participar do chat, se ele quiser, mas ele é uma pessoa que, com certeza, pela experiência que ele tem, pela vivência que o Avildo tem, atualmente ele está morando em Águas da Prata, desenvolvendo um trabalho muito bom, muito bonito, com crianças, com jovens. Ele tem uma experiência muito rica, né, na sua jornada no movimento espírita. Então, ele, com certeza, é uma pessoa que agrega muito sobre esse nosso tema. Mas, enfim, nós vamos desenvolver aqui a nossa temática, e a dinâmica é muito simples. Nós vamos trazer uma reflexão, começando pela temática central, afinal de contas, ela faz parte, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Falar de família espiritual e família corporal, isso representa para nós algo doutrinário. Então, para nós abrirmos as nossas conversas, eu vou convidar, né, a Cleusa, nossa amiga, a abrir as nossas conversas aqui, dizendo: Cleusa, qual que é, dentro do departamento de família, né, a relevância de nós levarmos isso no movimento espírita? O que tem de diferente que o espiritismo pode trazer para as famílias? É realmente bem importante. E é um assunto assim central, né, da doutrina, porque vai nos trazer assim todas as elucidações das dificuldades, das diversidades, do porquê que uma família ela se desenvolve tão bem, harmoniosamente, outra não é? Vai trazer ali o esclarecimento àquele que não tem a compreensão e que a sua ideia é de que o grau de parentesco é só o familiar, é só o que a sua visão alcança, não é? Então, o Espiritismo, ele nos traz aí toda a nossa essência, a essência da nossa trajetória como espíritos, não é? Que, por meio do corpo físico, nós vamos construindo aí, buscando a nossa transformação por meio do aprendizado, buscando o progresso, que é o alvo do Espiritismo, né? É a lição de casa que nos traz aqui nesse planeta Terra, né? Buscar o crescimento e a evolução. Perfeito. Até porque esse tema, né, Cleusa, a gente sabe que ele é multifacetado. Nós podemos tratar de família sobre diferentes aspectos, sobre diferentes ângulos, mas atualmente é ainda um tema que para alguns é polêmico, né? Sim. Então, nesse sentido, eu até vou agora convidar o nosso amigo Eric para que ele teça alguns comentários sobre, Eric, falar de família, que pode parecer uma coisa tão simples ou tão natural, afinal de contas, nós vivemos, né, numa coletividade, num primeiro momento interna, que é a própria família, mas é um assunto que desperta paixões, inclusive, porque as pessoas querem determinar como essa família deve ou não se comportar. Sob a ótica espírita, o que é a família, Eric? Excelente questão, não é? A família, ela não se reduz à família corporal, não é? Porque há os laços da família espiritual que podem remontar a existências passadas, né? Então, às vezes a família espiritual e corporal são a mesma, mas nem sempre, não é? A reencarnação, ela fortalece os laços de família, porque ela coloca não apenas os laços de famílias embasados no sangue, mas também na questão espiritual. Duas pessoas que nasceram juntos na mesma família podem se conhecido em vidas passadas, né? Ou podem ser desavenças para reconciliação, não é? Então, a família, ela tem um aspecto muito além da questão do corpo, mas também espiritual, né? E como eu falei, a reencarnação fortalece. Né? Imagina, por exemplo, o dogma do inferno ou do céu. Imagina se uma mãe fosse pro céu e o filho pro inferno. A mãe nunca ficaria feliz, né? Já pela reencarnação,
esse filho, mesmo que ele tenha errado, ele vai se reconciliar com a justiça de Deus e vão se reencontrar. Então é isso que Kardec diz no Evangelho. O princípio da reencarnação, ele fortalece os laços de família, né? E Kardec fala no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai ao vosso pai e vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual, que é o capítulo 14, pelo que eu recordo, ele fala disso, né? E também no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, parentesco e filiação. Diz lá dessa questão, não é? Dessa família espiritual, né? E quando nós desencarnamos, da mesma forma que quando encarnamos, nós reencontramos esses parentes, né? E também nesses momentos de emancipação durante a noite, né, muitas pessoas têm sonhos com os familiares, que é esse reencontro. Só queria citar mais um texto de Kardec, da Revista Espírita, que é O Lar de uma Família Espírita, que é um artigo da Revista Espírita. A Revista Espírita é uma obra que deve ser sempre estudada, e lá fala de uma reunião onde as crianças já são acostumadas com o espiritismo e têm contato com o avô, né, desencarnado, com parente, né? Ou seja, o espiritismo ele fortalece a família em todos os sentidos, porque nunca há separação, né? Você tem sempre a junção ali. Você só não vê seu parente falecido, mas ele está ali do seu lado, mesmo que invisível, e pode se comunicar ostensivamente pela mediunidade. Muito bom. O Eric já traz uma série de informações aí que eu acho que agora vou pedir para o nosso amigo Erivelto nos ajudar a compreender. Erivelto, o Eric comentou sobre reencarnação, sobre reencontro, sobre laços de afinidade, e a gente escuta muito ouvir que a família, todo mundo tem a família que merece, né? Ninguém nasceu numa família por acaso, ou muito menos por acidente. E aí eu te pergunto, sobre a ótica doutrinária, essa questão de família e dos laços que nós temos, o Eric comentou que a reencarnação só fortalece, porque nós vamos ampliando esses laços. Mas as posições que nós temos dentro desse contexto familiar carnal, elas podem variar conforme o tipo de reencarnação que nós temos, ou a época que nós renascemos, ou as relações que nós vivenciamos. Então eu pergunto para você, Erivelto, muitos adolescentes, eles dizem para os pais que não pediram para nascer. Mas aí eu pergunto para você, adolescente ou qualquer um, pediu para nascer? Na verdade, quando a gente observa aquela lei da escolha das provas, a gente sabe que todo mundo, quando reencarna, quando retorna a esse mundo material, ele, de certa forma, tem a possibilidade, boa parte dos espíritos, de escolher as provas em que vai passar, e dentre essas provas e expiações, também o convívio familiar está integrado nessas questões. Quando a gente entende que a família espiritual ela é formada por espíritos simpáticos, né, que eles se conectam, principalmente pela questão dos laços de amor, formando aí o verdadeiro parentesco espiritual, a gente entende que esses laços de amor, eles precisam ser trabalhados, e muitas vezes a família espiritual também, ela pode começar através de um conflito. Se nós estabelecemos um conflito em uma determinada encarnação, pelas leis da reencarnação, a necessidade da expiação, a necessidade da reconciliação também, como uma forma de aproximar espíritos que tinham alguma forma de animosidade, isso pode se dar através de laços familiares. E essa família, ela pode ser tanto a família consanguínea, da forma mais corporal que a gente entende, né? Como também a família no mundo material das diferentes formas que as jurisdições de cada país e de cada povo também compreendem. Às vezes, por exemplo, um filho adotivo que vai fazer parte daquela família, ele está vindo participar daquele núcleo familiar por algum motivo espiritual. Nós não conhecemos muito bem os desígnios, né, da espiritualidade para que aquela situação se complemente, para que aquela situação se desenvolva. Então, muitas vezes, aqueles que vivem sob o mesmo teto, nem parentesco carnal eles têm, ou consanguinidade, ou são descendentes, né, da mesma, estão vinculados à mesma ancestralidade, nem às vezes é isso. Então,
Simplesmente quando a pessoa pensa que ele não pediu para nascer, é o contrário. Todos nós, pela lei da reencarnação, nós pedimos para que esse momento aconteça pelas necessidades espirituais que nós todos temos. Então, o próprio Evangelho, mesmo segundo o Espiritismo, que o Eric aqui citou, ele vai lá e dá essa definição, né? Há duas espécies de famílias, aquelas famílias dos laços espirituais e as dos laços corporais. As primeiras, que são as espirituais, são duráveis. Elas se fortalecem com a purificação, se perpetuam no mundo dos espíritos. Então, ou seja, essa nossa família espiritual, ela pode estar aqui, parte dela no mundo material, entre os encarnados, parte dela também no mundo espiritual. E, às vezes, a necessidade da reencarnação, ela se dá por uma necessidade de reconciliação, de melhorar as nossas relações amorosas, desenvolver o nosso afeto, desenvolver o nosso convívio. Então, a família é um agrupamento onde espíritos são, digamos assim, solidários entre si no desenvolvimento espiritual. Às vezes, essa missão é cumprida, às vezes ela é parcialmente cumprida, ou, infelizmente, até essa missão pode vir a falhar, dependendo das escolhas que esses espíritos ali fazem, né? Mas, realmente, nós pedimos para estar nesse meio e nós nos encarnamos ali porque nós precisamos, pela reconciliação, pelo fortalecimento, né, desses laços de amor que nos unem aí pela eternidade. E aí que vem também um pouco dessa teoria que muitos acreditam, né, da existência das almas gêmeas, que alguns, no passado, achavam que estavam sempre voltados a se reencarnar perpetuamente e se reencontrando. Na verdade, era apenas um símbolo, né, dessa necessidade que nós temos de nos reencarnarmos e convivermos de maneira solidária. E solidários entre a mesma família, com laços consanguíneos ou com laços pela adoção, ou até mesmo na solidariedade quando nós temos um espírito familiar ou um espírito protetor, que também, de certa forma, faz parte da nossa família espiritual. Mas, sim, nós pedimos para nascer. Perfeito, excelente. Viram adolescentes ouvindo a nossa live aqui, né? Todos pediram para nascer. E um ponto importante que o Erivelto comentou é essa questão que as pessoas constroem muitas, quase que lendas, né? Ou posições lúdicas. E ficou muito claro, né? Não existem almas gêmeas no sentido de ter alguém que nos completaria. O próprio Kardec, né, Erivelto? Ele disse que nós ficaríamos incompletos se nós tivéssemos alguém para nos completar, e não é isso que acontece, né? Então, é importante deixar isso também claro, não querendo destruir sonhos das pessoas, porque é romântico, né? E imaginar em uma pessoa destinada, ou que teria uma afinidade específica, mas, afinal de contas, conforme nós vamos ampliando os laços de família, nós vamos ampliando também esses laços. Não é, Cleusa? A gente está cada vez mais aumentando os nossos vínculos familiares. Mas, Cleusa, nós sabemos que estamos ainda num progresso, né, num passo evolutivo, cuja realidade espiritual nos caracteriza como espíritos imperfeitos. Nós ainda temos muita coisa a melhorar. Sabemos também que nós não retroagimos. Hoje nós já somos melhores que ontem, né? Mas nós avançamos. E como disse o Erivelto e mesmo o Eric, às vezes nós nos reencontramos numa encarnação, ou até mesmo dentro do mesmo núcleo familiar, e nós temos laços de simpatia e muitas vezes até de antipatia dentro do mesmo núcleo familiar. Tudo isso faz parte desse processo de harmonização que nós temos que conviver. Por que a família tem uma função relevante nesse reencontro de espíritos? A função da família é realmente relevante, primeiro porque, não é? Para que o espírito venha a cumprir ali a sua trajetória encarnado, ele necessita da união de um homem e de uma mulher, ou, não é? Ali para ele poder nascer e desenvolver. Então, o núcleo familiar, não é?
como nos orienta a própria espiritualidade, é a célula máter da sociedade. Então, é muito importante para o desenvolvimento e para o reencontro desses espíritos, dessas almas, né? Poderem passar ali a sua trajetória. Então, vão sim se reencontrar num seio familiar, onde haverão ali seres simpáticos e seres antagônicos, como nos fala o próprio Evangelho, né? Seres antagônicos. E tudo isso em detrimento, como o nosso amigo Eric também trouxe para nós, de existências anteriores, né? Onde nós vamos construindo aí a nossa trajetória, fundamentando os nossos relacionamentos. Então, dentro da livre escolha, que nós temos a livre escolha, né? Porém, nós temos a responsabilidade. E é no seio familiar que nós vamos cumprir com essa responsabilidade, mas, porém, ali, né, como nós estamos debaixo de uma lei de Deus, que é a lei de amor, bondade e justiça, mesmo em meio a seres antagônicos, Deus coloca ali seres que vão nos dar suporte para passarmos por aquela fase, né? por essa vida, e assim possamos cumprir com os objetivos, com o nosso compromisso, que assumimos lá na espiritualidade, pedindo para nascer, pedindo para reencarnar justamente naquele seio familiar, não é? Para darmos continuidade a um processo de vida, porque a vida é uma só, ela só tem a sua continuidade a cada reencarnação, né? Ou a cada desencarnar e reencarnar. Perfeito, Cleusa. E até nessas configurações de família que nós temos, porque dependendo da época, da cultura, existem elementos, inclusive jurídicos, legais, né, que ajudam a configurar o que nós consideraríamos uma família. Sim. Muitas vezes, não basta nós termos só por hábito e costume chamar de família aqueles que moram no mesmo ambiente. Existiriam, dependendo da sociedade, da cultura, da época, vínculos que devem ser estabelecidos e reconhecidos para que se caracterize, né, um núcleo familiar. Inclusive, aí entra a parte legal, né, dos direitos e tal. Então, aqui, por exemplo, nós estamos numa família. Exato, exatamente. Se nós não estamos aqui por acaso. Não, se nós pensarmos que poderíamos usar essa palavra família para qualquer grupo que tenha afinidade, né, aí nós ampliaríamos ainda mais, né? A Sim. família espírita, ou a família que nós teríamos como o mesmo ideal, né? Aí a gente poderia aplicar isso nos mais variados segmentos, mas que não é a mesma família, né, que nós estamos tratando aqui, em termos de núcleo familiar. E aí eu quero perguntar para o Eric, dado que família tem essa característica também de trazer hábitos e costumes locais e elementos culturais envolvidos, atualmente nós entendemos que família, até a própria configuração de família, ela vem sendo atacada, né, por correntes, por segmentos que não admitem uma família dita tradicional, que não admitem famílias constituídas com pai, mãe e filhos, pura e simplesmente. Claro que a gente sabe que a família, o núcleo familiar, pode ser formado por pessoas que estejam compartilhando experiências, compartilhando sensações e decidem trilhar um caminho juntos, por exemplo. Mas no nosso caso, a gente tem um aspecto jurídico também envolvido. Mas eu pergunto para você, Eric, por que muita gente se incomoda em querer alterar as configurações familiares, até com uma certa agressividade? Por que nós entendemos que tem algumas pessoas que atacam as características da família dita tradicional? Realmente, hoje, há muitos movimentos materialistas, né, que tentam atacar essa visão da família tradicional, né, movimentos materialistas, feminismo radical, movimentos LGBTQIA+, né? Então, realmente são
são movimentos materialistas que atacam essa visão de família tradicional porque eles querem realmente destruir a família, não é? Por isso eles querem tornar o termo família algo vago, né? Eles, por exemplo, se você coloca que família não é um pai e uma mãe, né, você torna algo vago, né? Algo sem uma base, né? Porque família surge por causa da lei de reprodução, né? Para haver a reprodução através da união de homem e mulher pelo afeto, né? Então, querem colocar casamentos entre o mesmo sexo, até casamentos poligâmicos, ou pior, né? O poliamor, hoje em dia, né? Que seria algo pior do que a poligamia, porque, por exemplo, na poligamia do islamismo, por exemplo, o marido tem diferentes esposas que ele se encontra em lugares diferentes, né? O poliamor já seria uma coisa completamente sensualista, como Kardec diz, né? Então, é realmente o intuito de destruir a família, né? Para realmente criar esse caos, né, social, né? Até isso está no nosso livro, que eu falei. No nosso livro a gente coloca uma citação do Marx, que ele diz, né, que até os mais, no Manifesto Comunista, ele diz que até os mais radicais se assustavam com o objetivo do marxismo de destruir a família burguesa, como eles chamavam, né? Então é realmente uma doutrina perversa, né? E a família é algo natural, né? A paternidade e a maternidade é uma missão, né? E requer a educação, que é não só a educação pelos livros, né? Mas a educação da correção do caráter, né? Uhum. Entendi. O Eric levanta um ponto interessante aqui. Primeiro, trazendo a questão da monogamia e poligamia, porque Kardec foi muito mais além, né? Ele disse que a relação que nós deveríamos nos encontrar enquanto formação de núcleos, né, ditos familiares, seria proporcionalmente ao que nós teríamos, né, na relação monogâmica. Mas Kardec também, em momento algum, ele condena qualquer tipo de configuração ou agrupamento familiar baseado na sinceridade, no respeito. Então, eu entendo que essa questão deve ser trazida sob a perspectiva espírita, sem nenhum tipo de preconceito, ou sem nenhum tipo de pré-formatação, porque as pessoas muitas vezes ficam resistentes quando nós falamos, né, da questão do espírito, quando ele se reencontra com outros seres enquanto encarnados. O espírito em si, ele não tem sexo. Nós podemos nascer homens, podemos nascer mulheres. Isso daí, nós temos necessidades evolutivas que vão nos proporcionar experiências em diferentes corpos, em diferentes condições, inclusive, e os laços de simpatia existem em qualquer tipo de encarnação que nós podemos nos reencontrar. Claro que nós estamos também deixando muito claro que não quer dizer que as simpatias em si impliquem ou caracterizem uma relação homossexual ou heterossexual. Não é nada disso. Nós estamos falando do relacionamento sincero e respeitoso entre seres, baseado na fraternidade. E, nesse sentido, nós não vamos também aqui levantar casos, porque nós temos exemplos, né, de constituições de núcleos familiares de pessoas até do mesmo sexo, mas que se respeitam em termos de até lealdade, de fraternidade, monogamia, inclusive, nesse sentido, e não é por isso que descaracterizaria essa relação afetiva fraterna, né, que nós teríamos, melhor do que aquele que se diz, talvez, né, participante da corrente hegemônica, é uma pessoa heterossexual, mas que pratica a poligamia. Então, vejam que nós temos diferentes maneiras de expressões, e aí nós vamos responder cada um para a sua própria consciência, né? Que é isso que nós também entendemos no Espiritismo. Mas aí eu pergunto para o Elivelto uma fala que o Eric trouxe, que eu acho muito importante. Nós temos correntes materialistas que atacam a família, não pela configuração em si, se é monogâmica ou poligâmica, é mais no sentido político-econômico,
porque, segundo o que o Eric comentou, o horror ou a aversão que correntes materialistas teriam sobre a constituição da família seriam que elas reproduziriam um modo de viver ou um sistema, né, ou valores, elas seriam formadoras de caráter, mas reproduzindo valores numa sociedade que essas correntes materialistas querem destruir. Elas querem fazer com que nasça outra, e aí a família seria uma reprodutora desses valores que eles querem destruir. Então, eles tentam atacar a família. Então, eu pergunto para o Erivelto até que ponto o Espiritismo pode contribuir nesse sentido de esclarecimento, de que não é a família em si, é a capacidade do ser de amar e se respeitar, e não é a imposição política ou econômica que vai fazer alguém se tornar desta ou daquela natureza. O que você me diz disso, Erivelto? Marco, eu começaria até citando aqui a questão 775 de O Livro dos Espíritos. Essa questão 775, Kardec pergunta, né, ao Colégio dos Mestres Espirituais, ao colégio lá dos guias e mentores espirituais que redigiram e deram origem à nossa doutrina espírita. Então, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí os espíritos superiores responderam: uma recrudescência do egoísmo. Então, fica claro, por exemplo, nessa questão, que a opinião dos espíritos superiores de que, no momento em que se tenta combater a configuração da família, e a gente fala aqui configuração no sentido de acabar com os laços que unem essas pessoas, a capacidade que os pais têm de educar os filhos e a capacidade que a família tem de ser aquela primeira experiência social do espírito nesse mundo encarnado. Né? O Aristóteles, por exemplo, dizia que não seria possível a existência do Estado ou da sociedade, ou mesmo da política, sem a existência do núcleo familiar, que daria as primeiras noções de uma vida em conjunto, de regras estabelecidas. Então, no momento que nós aprendemos a conviver com regras dentro do lar, a gente está se preparando para entender que vivemos uma sociedade que necessita de regras também. Então, até mesmo o primeiro núcleo político da sociedade é, no caso, a própria família. E essa opinião dos espíritos, ela deixa muito claro o seguinte, que a família como essa entidade ou essa instituição onde os espíritos desenvolvem as suas vivências espirituais e materiais, que, na verdade, todas aquelas leis morais que nós estudamos na parte terceira de O Livro dos Espíritos, todas elas são trabalhadas de maneira incipiente dentro da família. Ali dentro da família, eu começo a ter as noções da lei do trabalho, da lei do progresso, né, de todas as leis morais que nós estudamos no Livro dos Espíritos, que correspondem às leis que vão orientar o nosso desenvolvimento espiritual. A família é a primeira escola onde nós, espíritos encarnados, começamos a desenvolver essas noções. Então, correntes materialistas, por exemplo, elas, por não terem o conhecimento da realidade espiritual, elas vão se basear apenas nas explicações da matéria, ou seja, praticamente a visão dessas correntes materialistas é de que o ser humano é apenas mais um dentre todos os animais que existem no planeta Terra, porém ele tem uma capacidade de inteligência e de raciocínio lógico superior. Mas em questões de uma moral transcendental, isso aí para eles não existe. Então eles se concentram apenas em explicações materiais e buscam explicações materiais para tentar resolver os problemas que a nossa sociedade vive. É aquilo que a gente chama de engenharia social. Então, nesse momento em que falta uma totalidade de explicação para todos os fenômenos da vida, principalmente da dimensão espiritual, muitas dessas correntes acreditam que para poder fazer uma reforma social é preciso mudar as instituições, transformar as instituições sociais, inclusive a família. Porém, no momento em que a doutrina espírita explica que a família é o núcleo aonde vai se desenvolver toda a sociedade, ou seja, se nós um dia chegaremos futuramente a um mundo de regeneração, onde nós vamos superar
essa nossa etapa hoje de mundo de expiação e provas, isso vai se dar de início numa transformação que ocorrerá dentro das famílias. Cada espírito individualmente adquirindo uma nova consciência de vida, as primeiras pessoas que esse espírito tem condições de influenciar, de dar um exemplo melhor, são, de início, as pessoas que são do seu convívio familiar, ou os seus amigos, o seu núcleo de trabalho, as pessoas em que ele se relaciona. Aí entra também a questão da família espiritual, porque nós, pelo laços de amizade, o meu vizinho pode ser integrante da minha família espiritual. O meu amigo de trabalho, com o qual eu convivo há mais de 30 anos, e que ele vem à minha casa e eu vou à casa dele, faz parte também, com certeza, da minha família espiritual. Então, todo esse núcleo que trabalha esse desenvolvimento do ser, mesmo a gente sabendo que família, às vezes, é um local onde se reúnem pessoas que têm certos desafetos, né? Freud falava que a família é onde nascem todos os nossos problemas psicológicos, os nossos traumas. Apesar dessas questões negativas, a família tem ainda uma superação positiva muito maior no desenvolvimento da nossa sociedade. Então, no momento em que a família começa a ser desestruturada, a ser repensada, a querer ser controlada por algum ente, seja um ente estatal, seja um tipo de ideologia, em que substitui a função básica da família, aí é que vem aquilo que os espíritos falaram na questão 775. Há uma recrudescência do egoísmo. Aí as pessoas passam de uma forma defensiva a pensar cada vez mais em si, a não se importar com os outros, e não começam a entender que todos nós fazemos parte, né, numa simbologia muito maior, de uma família universal. Fazemos parte da família humana, da família daqueles que estão encarnados aqui no planeta Terra. Que todos nós somos responsáveis ou corresponsáveis uns pelos outros. Fazemos parte de toda uma família universal. Se não aprendemos a valorizar essa questão do altruísmo e da caridade, primeiramente com os nossos, com a nossa família, dificilmente o nosso caráter vai entender essa necessidade dessa luta da caridade, da solidariedade para com o nosso próximo. E aí é que o egoísmo começa a crescer, e a gente vê em alguns países, há vários psicólogos, há vários estudos hoje feitos, que em determinadas sociedades, no mundo atual, em que a família tem enfrentado certas dificuldades para manter o seu convívio, né? O número de separações cresce cada vez mais. Hoje o filho está na casa de um, na casa de outro, criado pela avó, criado nos orfanatos. No momento em que as famílias começam a ter um certo problema de sustentação, está surgindo cada vez uma geração mais egoísta. E a gente sabe que a lei do progresso um dia vai superar tudo isso. Porém, é um tipo de comportamento que atravanca o nosso progresso moral como um todo. A gente não sabe o que será daqui a 10, 15 ou 20 ou 30 anos, com uma geração atual que passa problemas de estrutura familiar, e a gente sabe que esses problemas de estrutura familiar estão cada vez crescendo em nosso mundo. É um período realmente de transição. A gente sabe que quando vamos fazer uma reforma de uma casa, primeiro a gente tem que fazer uma enorme bagunça para que as coisas cheguem no nosso objetivo, para que a casa fique do jeito que nós queremos. Então, eu acredito que vivemos hoje num mundo que está passando por uma reforma. Estamos no período da bagunça ainda. As coisas estão todas soltas, as coisas estão ainda fora do lugar, mas nós precisamos de ter essa orientação que a doutrina espírita nos dá, principalmente para nós que temos esse conhecimento espiritual, para que ele nos oriente a sermos, digamos assim, exemplos nas nossas famílias e que possamos também, através desse exemplo, conseguir influenciar para que outras famílias também mantenham o seu bem-estar, mantenham a sua estrutura. Então, o conhecimento espírita, ele nos traz uma capacidade de, primeiramente, nós como família, movimento espírita, pessoas que frequentam os grupos espíritas, tenhamos condições de, em primeiro lugar, ajudarmos as nossas famílias e termos condições de ajudar também aquelas famílias que passam por necessidade. E aí nós vamos evitar essa recrudescência do egoísmo, e aí nós vamos evitar também
que esse período de transição, que essa reforma planetária que a gente passa, esse período conturbado, se fique postergando por tempo e mais tempo. Então, é isso que eu acredito que é o conhecimento espírita, pode nos ajudar a crescer esses laços familiares que a gente necessita e a gente tem uma visão muito superior a essas ideologias materialistas que não entendem a importância da família. Seja a família a constituição que ela tiver, né? Tanto faz se é uma família da forma tradicional, se são famílias das constituições mais modernas que a gente conhece, o importante é existir os laços, como você mesmo disse, Marco, a sinceridade, né, e o amor verdadeiro entre aqueles que ali compõem aquele núcleo familiar. Perfeito, obrigado, Erivelto. Vamos dar também aqui só um destaque, né? Eu quero agradecer aqui a Andréa, a Rosalice, a Shirley. A Rosa pergunta que hora será a palestra do Avildo. Rosa, o Avildo teve um problema técnico, ele não pôde estar conosco aqui nessa oportunidade, mas com certeza nós faremos questão de que o Avildo esteja numa live futura, tá? Hoje ele está só nos acompanhando, tá bom? Desculpa não apresentá-lo aqui. Todos nós gostaríamos que ele estivesse aqui, mas por uma questão técnica, desta vez não será possível, tá bom? Mas não é por isso que você vai deixar de nos acompanhar, né? Fique nos assistindo também. Muito bom. Ô Cleusa, o que o Eric e o Erivelto comentaram, que me parece bastante pertinente, foi que essas novas configurações que nós temos de família, elas fazem com que os próprios envolvidos, e em particular as crianças, elas tenham relações que até algumas décadas atrás, claro que isso vai se transformando, né? E isso é dinâmico, mas os laços de afetividade, eles também podem sofrer ou ter algum tipo de influência. Por exemplo, a família em si, mas isso desde os primórdios, né? Desde o homem primitivo, o núcleo, aquele núcleo que poderia ser chamado de clã, ou entre aqueles mais próximos, eles tinham a função de proteção um do outro, de afeto e de educação, né, dos valores, dos princípios, da interpretação da própria realidade. Como nós temos hoje configurações diferentes, né, da própria questão familiar, eu pergunto para você, até pela experiência no departamento de família, né, da USE, o que vocês têm recomendado, sugerido, né, para as casas espíritas quando vão abordar a questão da família, dada essa dinâmica que nós temos, aonde a mãe casou 2 vezes e ela tem mais 2 irmãos que não são do mesmo pai, nós temos a pessoa que se divorciou algumas vezes, enfim, nós vamos criando redes que são de relacionamento também, por que não? Mas o que vocês orientam em termos de laços familiares? Então, Marco, essa diversidade, né, na família hoje, realmente é em decorrência aí, de todo esse histórico familiar, esses clãs, né, a era ali patriarcal, depois veio ali aquele período, né, dos anos 60, isso foi mexendo, né, com a família que se iniciou lá nos Estados Unidos, enfim, e a orientação, né, é de que nós, à luz da doutrina espírita, olhemos o ser, não é, como espírito necessitado de orientação e possamos nos capacitar mediante os ensinamentos, buscando aí as diferenças, né, do porquê dessas diferenças e orientar as famílias para que possam dar mais atenção, por exemplo, às nossas crianças, não é? Então, com essa questão, o próprio Erivelto citou a questão 775 do Livro dos Espíritos, né? O que seria, então, essa recrudescência do egoísmo. O egoísmo ele está incutido em todos os lares. Quando um
pai, uma mãe, seja um tio, uma avó, né, enfim, um responsável por uma criança, ele está ali focado na sua atividade, no seu trabalho, não dá atenção à criança que se sente abandonada, gerando outras consequências, como nós bem sabemos, não é? Até mesmo aí o alto índice de suicídio infantil, as automutilações, depressão, depressão na infância, a ansiedade. Então, assim, a orientação do Departamento da Família é justamente acolher essas famílias que vêm com essas temáticas, né, mais diversas aí dentro do seio familiar, para que haja uma compreensão e entendimento da responsabilidade que cada um assume ali dentro do próprio lar, né? Para que se acorde o seu verdadeiro papel dentro do lar. E assim que se possa trazer essa harmonia, compreensão, porque faz parte da trajetória do espírito educar, né, de um pai, de uma mãe, educar aquele espírito que é colocado sob sua responsabilidade. E como é que se educa? Existe meio de se educar? Existe sim, né? Aliás, existe um só, que é o exemplo, não é verdade? Então, haja vista, não é? Que nós temos ali a questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta quem é qual o guia, o modelo, né, que nós poderíamos ter para nos guiar, em outras palavras, e os espíritos, é a questão mais curta, né, a resposta mais curta, eles dizem, vede Jesus. Então, Jesus, ele viveu o amor, ele vivenciou o amor, não é? E é esse amor, é essa vivência do amor, da compreensão, do entendimento do porquê nós estamos ali naquela constituição familiar, né? A atenção que nós devemos ter para com os nossos, que nós precisamos desenvolver esse amor para estreitar, né? E fortalecer os laços de família. Perfeito. A Cleusa traz aqui elementos importantes que servem para a orientação e reflexão de todos, não só os frequentadores, mas aqueles que têm contato, né, com alguém que de alguma maneira já tem um conhecimento um pouco maior da doutrina espírita, que possa servir para orientar, para esclarecer e sair, talvez, né, daquela visão mais limitada de achar que as coisas acontecem por sorte ou por algum tipo de acidente, né? Nós temos, sim, motivos para convivermos desta maneira e, com certeza, o conhecimento espírita, ele favorece essa compreensão e nos dá força, né, Cleusa, até a superar os desafios que nós enfrentamos. Mas, Eric, a Cleusa traz a questão de Jesus e eu vou trazer uma questão desafiadora para você agora, tá? Nós entendemos que nas passagens de Jesus, uma delas, inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, está dentro do lado da piedade filial, nós encontramos uma passagem onde Jesus, ele teria dito, né, quando ele estava com seus discípulos, e sua mãe e seus irmãos estavam o procurando, e ele disse aos seus discípulos, né, quem era, ou quem eram, né, a sua mãe, né, e os seus irmãos, a sua família. Jesus estaria sendo, ou não estaria tendo amor por Maria, né? Por que será que nós temos compreensões, às vezes, um tanto simbólicas, né, nessas passagens, mas Jesus certamente nunca destrataria a sua mãe? Por que ele disse, quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Sendo que a mãe estava ali para procurá-la. O que você tem a dizer sobre isso? Então, exatamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta, né, e fala que Jesus apenas se utilizou ali da ocasião como exemplo, né, para falar da diferença entre parentesco corporal e espiritual, né, para falar que havia um parentesco espiritual além apenas do físico, né. Ele fala que são os que seguem a Deus, essa família,
espiritual. Então ele não era um distrato em relação a Maria, mãe dele, mas apenas uma oportunidade de exemplificar essa questão. E lá mesmo diz que a mãe, embora ela tenha recebido, né, esse espírito de Jesus tão elevado, ela não compreendia bem ainda a missão de Jesus naquele momento, né? Então, ele apenas se aproveitou dessa ocasião para mostrar realmente que a família espiritual vai muito além da família apenas carnal, né? Até porque os irmãos dele achavam que ele não regulava bem, né? Que eles iam contra, inclusive, as pregações e as atitudes de Jesus. Os irmãos de Jesus. Não veja que não é a proximidade carnal que faz com que nós tenhamos o mesmo nível evolutivo espiritual. Igualmente Maria, ela tinha as limitações dela dentro do seu contexto carnal também. Essa visão um tanto religiosa e muitas vezes dogmática de que nós deveríamos endeusar personagens que estavam encarnados junto com Jesus, isso não faz sentido dentro do progresso evolutivo que nós temos que vivenciar, e as oportunidades existem para aprender com elas, né? Então, nessa linha, eu pergunto para o Erivelto, também uma questão desafiadora, afinal de contas, estamos falando de dogmas. Quando Jesus encarnou conosco, ele esteve num núcleo familiar, numa sociedade onde os próprios pais de Jesus, eles eram pessoas bastante simplórias, humildes, né, que viviam em Nazaré, e Nazaré não era uma região, um local considerado bem valorizado, né, na sociedade da época, mas Jesus veio demonstrar humildade nesse sentido. E aí eu pergunto para Erivelto, o que então as pessoas que tanto falam das suas tradições familiares, da sua árvore genealógica, daquilo que elas poderiam ter resquícios ou traços de orgulho, afinal de contas, o espírito que está em alguma família efetivamente traz em si, ou pode não trazer, alguma coisa dos seus antepassados ou dos seus ancestrais, ou ele traria? Na verdade, nós sabemos que os pais transmitem para os filhos apenas as características genéticas, as características materiais. Então, todos nós estamos inseridos em alguma ancestralidade, e essa ancestralidade vai apenas definir a nossa etnia, né? A cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, algumas características físicas e nada mais em relação a isso. Então, no momento em que se valoriza muito essas questões de ancestralidade, de valorizar o nome de determinadas famílias, isso nada mais é do que realmente um apego ao materialismo e aquela crença de que nós vivemos apenas uma única vez nesse mundo encarnado. Então, na verdade, a doutrina espírita, ela nos demonstra que esse tipo de pensamento é ainda uma ignorância das leis espirituais. E na verdade, mesmo quando alguém se encarna, por exemplo, em uma família abastada, e que essa pessoa tem orgulho dos seus antepassados, nós podemos até entender que, dependendo da importância que determinado antepassado teve, seja para o bem-estar daquela família, ou até para a sociedade da qual ele faz parte, honrar a memória das pessoas é uma questão cultural, é uma questão sadia, é algo do qual não se tem nenhum problema. Porém, a gente não pode transformar isso em motivo de orgulho. Aquele orgulho bem ainda arraigado do egoísmo, em que as pessoas transformam isso num espírito de casta, da qual eu vou acreditar que eu e minha família somos superiores aos demais. Então, é esse tipo de pensamento que a doutrina espírita, revelando, por exemplo, as leis da reencarnação, ela vem retirar. É aquilo, por exemplo, que Kardec falava, numa comparação que a gente pode fazer aqui, de por que entre os espíritas americanos havia uma certa dificuldade em se entender, por exemplo, as questões da lei da reencarnação. É porque entre aquela cultura nos Estados Unidos, entre os americanos, ainda existia um forte preconceito de cor,
aonde isso se estendia também para as famílias, para as comunidades humanas. Ou seja, como eu não poderia me entender a possibilidade de voltar em uma família, por exemplo, de escravos, ou retornar pelas leis da reencarnação em uma família que não tem as mesmas posses como as atuais, esse tipo de orgulho e preconceito faziam que as pessoas não entendessem bem a questão da reencarnação. Como na França a questão da reencarnação já tinha um conhecimento pré-existente naquela sociedade, os espíritos tiveram uma melhor condição de trabalhar esse conceito na formação da doutrina espírita, e aí é que a gente vai entender que a importância da família está não só na família encarnada, como está também na família desencarnada, os nossos amigos espirituais, naqueles espíritos familiares, como é bem revelado ali no Livro dos Espíritos, que nós temos também os espíritos familiares e também temos os nossos espíritos protetores, que não são a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, fica entendido que toda a configuração nossa de família nesse mundo material é apenas algo passageiro, transitório, que tem um determinado momento para se terminar. E, às vezes, até as grandes fortunas podem ser também um motivo de teste, de expiação para os espíritos. Então, se determinada comunidade espiritual, se determinados espíritos, como a própria Cleusa falou ali mesmo agora há pouco, nós nos escolhemos reencarnar em determinado núcleo familiar. Se determinado núcleo familiar ele vai ter, na atual encarnação, uma condição de vida melhor, vai ter nome, vai estar na nobreza, vai estar numa condição financeira superior àquilo que a gente vê nas demais sociedades, isso também não quer dizer que aquele espírito está sendo premiado pela lei de causa e efeito, mas que aquela situação também pode ser um teste para o orgulho, para o preconceito, para o egoísmo que aquele espírito ainda traz. E às vezes a gente vê que quantas famílias que tinham esse tipo de pensamento muito arraigado passaram, por exemplo, na história da humanidade, em qualquer época, pelas provações de se perder tudo, de se perder os títulos, de se perder as posses, de se perder aquela configuração familiar. A gente sabe de famílias abastadas que tiveram finais em tragédias, em brigas entre os seus próprios membros, e toda uma família foi destruída em nome de se manter posições políticas, em nome de se manter questões de realeza, de nobreza, de negócios, né? Quantas famílias aí se destroem brigando por causa de negócios, de questões do mundo material, de questões financeiras. A gente sabe de filhos que matam os pais, de esposa ou marido que contratam pessoas para dar fim ao seu cônjuge, a uma outra pessoa, irmãos se matando. Então a gente vê que tudo isso são testes e que esse pensamento de ancestralidade, de riqueza, de herança, também é uma forma de se testar os espíritos e de se tentar fazer com que esse teste, essa expiação, essa prova que o espírito passa, que ele tente superar isso com uma transcendência, com um conhecimento mais espiritual. E se a gente sucumbe a esse tipo de tentação, a esse tipo de pensamento, a gente continua ainda preso nessa roda de egoísmo e de orgulho. Então, eu acredito que esse tipo de pensamento nada mais é do que uma das formas que a espiritualidade tem de nos testar, de nos colocar à prova o nosso desenvolvimento, o nosso caráter. Lembrando acerca da família de Jesus, Jesus deu um grande exemplo em nascer naquela família humilde, na comunidade de Nazaré, que nada mais era do que um pequeno vilarejo, e a gente vê que toda aquela família tinha uma intensa preocupação, mesmo sabendo da missão que ele tinha. A gente vê aquele episódio de Jesus aos 12 anos, quando ele desaparece, né, em Jerusalém, ele vai estar lá no templo conversando com os doutores da lei. José e Maria extremamente preocupados, né, onde ele está, onde que ele estava. E depois eles até, de certa forma, o repreendem, né, você deveria nos ter avisado, você não poderia fazer isso. Então a gente vê que naquela simplicidade deles, eles entendiam que ali havia uma grande missão e eles teriam que ter aquela responsabilidade para cuidar daquele espírito, daquele grande missionário que estava ali. Então, ou seja,
A ancestralidade não quer dizer nada. Mesmo que os textos bíblicos, posteriormente, por uma questão de dogma e de tradição, quiseram vincular, por exemplo, toda a ancestralidade de Jesus, né, de José, de Maria, à casa de Davi, ou seja, para dar uma questão de ancestralidade, cumprir as profecias, aquela coisa toda, né? Mas a gente vê que o exemplo de Jesus, ele nasce numa comunidade pobre, numa comunidade que era até marginalizada pelos demais na Jerusalém daquele tempo, e num núcleo familiar extremamente simples. E a gente vê que não só Jesus, mas muitos dos grandes missionários que a Terra já teve, vieram de núcleos familiares simples, e muitos até foram graças ao exemplo humilde de suas mães ou de seus pais, que se tornaram grandes homens, grandes mulheres que atuaram nesse mundo. A gente já ouviu falar muitas vezes, sempre quando tem o Dia das Mães, como foi ontem, é muito lembrada da história, por exemplo, de Thomas Edison, que foi discriminado na escola, né, tido como um incapaz. A sua mãe deu aulas para ele particulares em casa e trabalhou o seu aprendizado na própria casa, estimulou Edison a continuar buscando a sua curiosidade, e só muitos anos depois de adulto é que Edison ficou sabendo que, na verdade, ele tinha sido expulso da escola por ser considerado incapaz de aprender, e sua mãe nunca em vida havia lhe revelado essa informação. Ele só foi tomar consciência disso, descobrindo alguns documentos que sua mãe guardava da sua expulsão da escola muitos anos depois. E ali era uma família humilde, era uma família de poucas posses. E a sua mãe, dando aquele exemplo, conseguiu despertar a missão que aquele espírito tinha de ser uma pessoa que veio impactar toda a nossa tecnologia, impactar toda a nossa sociedade com a sua contribuição intelectual. Então, ali a gente vê que toda essa questão de se apegar à ancestralidade, a bens, a questões relativas a nome de família ou de herança, isso não quer dizer absolutamente nada. O que está é a importância de se valorizar os laços familiares que nos unem e que são a verdadeira escola para a gente compreender as nossas leis morais. Perfeito. Então, nada mais é do que orgulho, né, da pessoa querer achar que tem algum tipo de privilégio por nascer nesta ou naquela família. Ô, Cleusa, então, nesse sentido, eu vou te perguntar, até porque o Elivelto e o Eric falaram muito bem desses laços, a pessoa que tenha a oportunidade de adotar outra, né, uma criança, de adotar alguém que esteja necessitando de um lar, vai pelos mais diferentes motivos, tá? Mas veja que esses laços que se estabelecem não mudam dentro da perspectiva de desenvolvimento, de proteção, afeto, carinho, educação. A pessoa, obviamente, ela vivencia uma experiência que, apesar de não ter um laço consanguíneo, estabelecem-se laços aí extremamente relevantes, e a gente pode colocar isso, por que não, dentro das características espirituais desses seres que foram reaproximados, né? Então, eu te pergunto, as famílias que possuem pessoas, crianças, né, que foram adotadas, que tiveram algum tipo de origem familiar diferente, mas que por algum outro motivo foram parar no núcleo familiar, de um terceiro núcleo familiar, esses laços, o fato de não ser consanguíneo, não tira em absolutamente nada a responsabilidade dos pais, como se fossem filhos consanguíneos, inclusive, do mesmo núcleo, não é verdade? Absolutamente, Marco. Debaixo das leis de Deus, né? Nós sabemos, já dissemos que vivemos sob as leis de amor, bondade e justiça. E nós somos fadados ao progresso, não é? Quer nós queiramos ou não. Uma vez eu ouvi de um palestrante que a doutrina realmente não tem dogmas, que o único dogma que a doutrina tem é esse: nós somos fadados ao progresso. E esse progresso, né, ele deverá se fazer. E pelo amor e pela justiça, esse ser que tem uma ligação e precisa passar por um processo de aprendizado, enfim, né?
Nós já falamos sobre nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Então, nós vimos traçando ao longo da nossa trajetória o nosso destino, né? Então, aquele ser, ele tem a necessidade de, vamos dizer assim, aportar no seio daquela família para dar a continuidade ao seu processo de aprendizado nessa marcha progressiva. Então, ele poderá vir, não é, na condição de um lá numa creche, num orfanato, e ser atendido justamente por aquela família, por aqueles seres, seja um pai, uma mãe, falamos, um avô, um tio, enfim, por aquele ser que tem a responsabilidade sobre aquele espírito, não é? De auxiliá-lo ou de ser auxiliado nessa marcha progressiva. E, claro, obviamente, nesse sentido, os laços eles vão se fortalecendo, não se perdem. E é justamente aí o foco, né, da temática de hoje, os laços materiais e os laços espirituais. Então, onde nós vemos que muitas vezes há só o laço material, não, ali existe sim um laço mais forte. E havendo assim a necessidade desse aprendizado, ele não se perderá jamais. Então, é onde acontecem, né, as adoções, e isso não torna menos importante aí a questão da afetividade. Muito pelo contrário. É a lei de Deus, né, se fazendo cumprir nessa nossa marcha progressiva. Ô, Cleusa, deixa eu aproveitar e só esticar um pouco mais nesse tema, porque é muito comum. Nós percebemos várias crianças, vários jovens, né, ou mesmo já depois de adulto, pessoas que, sabendo que foram adotadas, né, mas elas insistem em querer conhecer quem são seus pais biológicos, ou acham que isso traz, ou traria para eles ou para elas algum tipo de, não para satisfazer curiosidade, mas algum vínculo específico. Na sua vivência, né, o que você recomendaria? Essa busca pelos laços consanguíneos se faz necessário ou cada caso é um caso e nós teríamos que verificar se isso de fato é satisfatório, é adequado ou não? Olha, Marco, realmente cada caso é um caso, porque tudo vai da maturidade do espírito, não é? A partir do momento em que o espírito tem a compreensão, o entendimento do que nós estamos falando aqui sobre os laços de famílias, né? Em que muitas vezes os laços corpóreos eles se desfazem, não é? Aqui mesmo, até aqui mesmo, enquanto encarnados. Então, isso vai muito da maturidade do espírito, porque há pessoas que querem, manifestam o desejo de conhecer, e aí, quando conhecem, eu já soube de caso, né? Quando vai, conhece, se decepciona ainda mais. Então, de que adiantou, né? A partir do momento em que se tenha o conhecimento, o entendimento da continuidade da nossa existência, e acho que foi o Erivelto que disse, né? Do nosso grau de parentesco, tanto aqui encarnado, quanto os que nós deixamos na espiritualidade. Então, quando se tem esse conhecimento, buscar aquele ser que nos trouxe à luz, até se deve, mas como uma forma, assim, não de curiosidade, mas de agradecimento, porque, afinal de contas, foi uma mãe, né, que emprestou o seu corpo para que nós pudéssemos ver a luz, né, ter a vida e dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Então, como forma de gratidão, entendendo e compreendendo os desígnios de Deus, né? Então, eu entendo que é muito relativo e que vai de caso, de pessoa a pessoa,
realmente da maturidade do espírito. Perfeito. Bom, agora eu vou perguntar para o Eric, nós não poderíamos deixar de fazer essa questão, Eric. Vamos falar aqui sobre abortamento. Nós estamos falando de laços espirituais, laços carnais, e, obviamente, um ser em gestação, ele já estabelece o laço carnal e ninguém reencarna por alguém sem nenhum tipo de vínculo, né? Sem nenhum tipo de predisposição. E eu pergunto para você, Eric, essa ideia, claro que eu sei que você estuda isso, que você vai trabalhar também essa questão, essa ideia materialista, né, de que aquele ser em gestação, ele seria como se fosse uma extensão do corpo da própria mulher, né? O que você diria sobre a perspectiva espírita da relevância da preservação da vida? Perfeito. O espiritismo é completamente contra o aborto, né? Com exceção de caso de risco de vida para a mãe, né? Mas nos demais casos é completamente contra, né, o aborto, porque o espiritismo entende que desde o momento da concepção, está no livro dos espíritos, já há ligação entre o perispírito e o corpo, e essa ligação vai se apertando até o nascimento que se completa, né? Então já tem ali, né, uma ligação espiritual, não é só um corpo, e é uma obra de Deus ali, né? Na questão 358, Kardec pergunta: constitui crime a provocação de aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento ao corpo que estava se formando. Então, está claríssimo nessa questão do livro dos Espíritos que o Espiritismo é contra o aborto, com exceção, né? Posteriormente, Kardec vai explicar, e os Espíritos, do risco de vida para a mãe, que aí é uma questão de vida ou morte, de escolha, né? Mas então, essas filosofias materialistas que pregam o aborto, né, são completamente contrárias ao espiritismo, porque o espiritismo vê a vida como uma obra de Deus que deve ser respeitada, né, independente do feto ali, se é um feto deficiente, né. Hoje em dia existe o aborto para anencefalia. Então, para o espiritismo, independente se o feto tem uma deficiência ou não, não é direito nosso retirar, né, e querer julgar quem merece ou não viver, né? Então, o aborto é um crime para a lei de Deus, como diz o livro dos Espíritos. Perfeito. Esse tema, de fato, ele é muito sensível, né? Porque ele mexe em pautas que estão aí toda hora trazendo ideologias, trazendo paixões. E no caso da visão espiritualista, sabendo da pré-existência do ser e que ele não é uma extensão do corpo da mãe, ou seja, muitas vezes até são espíritos afins ou não, são espíritos que têm desafetos, inclusive, né, que têm uma oportunidade de reencontro, mas pode ser alguém que vai ajudar em muito, né, aquele ser, a mãe no caso, né, caso ele reencarne. Então, Erivelton, ainda continuando nesse assunto, que ele é bastante delicado, você entende que dentro da perspectiva espírita, os seres que encontram dificuldade no nascimento, ou por questões físicas, ou orgânicas mesmo, né, por algum tipo de restrição que a criança, qual que é o desafio para os pais? Mesmo aquelas crianças que já se sabe, elas terão pouco tempo de vida depois do nascimento. No caso dos pais, o que poderia ter de utilidade esse tipo de momento? A gente já conhece algumas citações do próprio Livro dos Espíritos que falam que, por exemplo, as crianças que partem em tenra idade, quase que bem próximo ao período do nascimento, elas vêm, na verdade, como uma espécie de provação para os próprios pais. E no momento que elas entendem também que aquele espírito passa também por uma provação sua, então aí que vem o diferencial do conhecimento espírita. Mesmo aquelas crianças
que vão partir bem próximas do período do nascimento e que não vai ter nenhuma condição de uma sobrevida ou de qualidade de vida muito extensa, a doutrina espírita, ela nos ensina que nada acontece por acaso e nada nessas questões envolvendo a reprodução humana e o nascimento de pessoas aqui nesse mundo material, nada disso é feito ao léu, nada disso é simplesmente uma completa bagunça. Tudo tem um determinado propósito de provação e de crescimento espiritual. Aqueles pais que passam, nem que sejam poucos momentos, com aquela criança que vai nascer por algumas questões de problemas, sejam genéticos, sejam problemas de formação durante a gestação, aquela experiência ela pode ser enriquecedora, tanto para aquela criança que em breve vai partir, aquele espírito ele pode experimentar algum período de receber o amor daquelas pessoas, aqueles pais têm a oportunidade de demonstrar o seu amor para aquela criança, e aí, para aquele espírito que vai partir, ele vai ter uma oportunidade de sentir, nem que seja por um breve momento, que ele foi amado, que ele recebeu a atenção de pessoas que valorizaram a sua vida, mesmo que essa vida tenha sido breve. E aqueles pais vão ter a oportunidade também de dedicar a sua atenção e exercitar o seu amor também àquele ser ali que está passando também por alguma provação. Essas provações nada tem de castigo, como muitas pessoas às vezes entendem que a doutrina espírita só fala em castigo através da reencarnação. Não é nada disso. São desafios que existem no mundo material e que todos nós, como espíritos, quando vamos nos reencarnar, nós estamos sujeitos a passar a qualquer um desses desafios no nosso mundo material. Por quê? Porque talvez é aquela condição que seja a necessária, seja por um pedido nosso, pela lei da escolha das provas, seja por uma questão que nós precisamos de um aprendizado para entender melhor o significado da lei do amor, da caridade e de tudo mais, mas sempre é um aprendizado, sempre tem uma função pedagógica, todo esse aparente sofrimento que ali está, ou a aparente injustiça, perdão, que existe naquela situação de sofrimento momentâneo. Então, o correto é dar-se a oportunidade para que esse espírito venha, que ele tenha luz, e ali todos possam exercitar a capacidade de dar o amor e a capacidade, o direito que esse espírito reencarnante tem de receber afeto, carinho e atenção, e o amor que tanto necessita. Então, aquele espírito que parte, que teve uma existência muito repentina, quando chegar ao mundo espiritual, quando a sua consciência estiver desperta, né, lá na espiritualidade, ele vai se lembrar daquele momento, ele vai se lembrar daquele carinho que recebeu daqueles pais, da qual ele passou ali por um breve momento. Então, é essa falta desse conhecimento espiritual que muitas vezes leva, como o Eric estava destacando muito bem, ao crescimento dessas ideologias materialistas que tentam a todo momento naturalizar a questão do aborto. Mesmo que a gente saiba de todas as dificuldades que talvez uma gravidez indesejada, às vezes em algum ponto, algum tipo de gravidez um pouco mais perigosa possa passar, mas a gente sempre tem que entender que ali nós temos uma outra individualidade. Não é só um outro corpo que está ali, um outro indivíduo, mas é outro espírito com outras necessidades, que tem as suas experiências próprias que deve passar. Você mesmo, Marco, destacou muito bem. Às vezes, aquele espírito que está vindo ali, mesmo por uma situação constrangedora, uma situação difícil, né, para aquela mãe, pode, no futuro, se ela não decidir abortar e levar aquela gestação à frente, a experiência da maternidade, a convivência com aquele seu filho ou filha do futuro, pode ser ali a sua redenção, pode ser ali a experiência que vai modificar toda a encarnação que aquela pessoa necessitava. Então, às vezes, a pessoa, por impulsos materialistas, vão lá e cortam aquela oportunidade. Então, a gente, nós como conhecedores da doutrina espírita, nós temos que fazer a sociedade ouvir a nossa pauta, ouvir as nossas opiniões,
E mesmo que a sociedade, por exemplo, que o Estado encare isso apenas como uma crendice religiosa e nada mais, nós temos que também defender a pauta, nem que seja por uma questão biológica. Ali nós temos um outro indivíduo, ali nós temos um DNA humano, é um embrião humano que está ali, é uma outra pessoa, é um outro indivíduo. Então, até por um ponto de vista material, a ética pode ser defendida também. Se alguns falarem, não, mas isso aí é apenas uma crendice do espiritismo. Mas quando a gente entende que o paradigma espírita, como uma realidade espiritual, que pode ser entendida pela sociedade, ela é verdadeira e ela pode ser debatida em argumentos racionais, acaba que nós, como detentores desse conhecimento, nós podemos fazer esse conhecimento perpetuar na sociedade, de maneira a evitar que o materialismo chegue a esse ponto. Infelizmente, na nossa sociedade atual, a gente vê que algumas localidades, alguns países, por exemplo, que aprovaram, que descriminalizaram o aborto, eles tiveram, por exemplo, algumas consequências absurdas. Há pouco tempo atrás, eu vi uma reportagem, não sei se foi na revista Crescer, pela internet, falando que no Reino Unido cresceu o número, por exemplo, de abortos em que os pais decidem abortar o feto quando descobrem que aquela futura criança ali vai ter algum problema congênito. Então, no momento em que aquela criança vai nascer com algum problema congênito, seja qualquer situação, para evitar que eles tenham um filho com problemas, com necessidades especiais, eles vão lá e optam pelo aborto. Então, acaba, de certa maneira, esse tipo de descriminalização do aborto, levando a uma consequência tão materialista, trazendo de volta pensamentos eugênicos, né? Instituindo uma eugenia legalizada. Então, você imagina uma sociedade desprovida de crianças portadores de necessidades especiais, simplesmente porque 70%, 80%, 90% dos pais agora resolvem abortar quando descobrem que o feto tem algum problema congênito, que aquela criança vai nascer portadora de necessidades especiais. Uma situação completamente absurda. E não tem como haver um mecanismo legal que diga, por exemplo, que determinada mulher vai abortar por um motivo e não pelo outro. Se ela decidir, por exemplo, que eu não vou manter essa gestação para frente, porque eu ainda não sinto que eu tenho ainda condições de meu corpo agora se adaptar, ou por uma questão até estética. Então, quando você descriminaliza o aborto, você descriminaliza para todas as situações, tanto as situações mais graves, aquelas situações em que realmente há um sofrimento naquela gestante, como em situações banais. Uma mulher, por exemplo, simplesmente por questões estéticas, pode decidir, não é o momento que eu devo ter o filho, então eu vou abortar. Como até questões praticamente de uma eugenia moderna, como essa que já vem acontecendo no Reino Unido, em outras localidades, em que eles decidem simplesmente abortar para evitar ter um filho com deficiência, portando necessidades especiais. E já existem até situações absurdas. Existe, por exemplo, um professor canadense, que agora não me lembro o nome, que já vem defendendo um conceito que outros já estão replicando para frente, que seria do aborto pós-nascimento, que seria ainda mais absurdo. A ideia desse professor canadense é de que, por exemplo, digamos que os pais, a criança nasça, o parto aconteça, né, naturalmente. Depois que o parto, que a criança nasce, que o parto aconteça, eles descobrem, por exemplo, que aquela criança é portadora de alguma deficiência, né, congênita de nascimento, e aí a lei deveria garantir o direito a esses pais, até algumas horas ou dias após o nascimento, de fazer o que eles chamam de aborto pós-nascimento, que na verdade seria o assassinato de uma criança ali recém-nascida. Então a gente vê que o materialismo, ele não tem limites. No momento em que se dá brecha para esse tipo de situação, o materialismo ele leva a essa recrudescência do egoísmo, como nós falamos há pouco tempo, e a questão do aborto, ela vem nessa questão também, ela corrói um pouco os laços familiares e a noção da importância da vida familiar e da vida humana, essencialmente. Perfeito. Muito bom. Pessoal, nós já estamos aqui no nosso tempo limite, né? Então eu vou agora
Vou pedir primeiro para a Cleusa, para ela fazer rápidos comentários sobre o evento que o Departamento de Família vai fazer, mas já logo em seguida eu vou pedir para a Cleusa também deixar a sua mensagem hoje, no Dia Internacional da Família, com seus comentários finais. Ô, Cleusa, então explica para a gente que evento é esse. Esse é um dos eventos programados, de uma programação anual da USE estadual, né? Ele será realizado agora no dia 28 de maio, é um domingo, das 9h30 às 11h30, presencialmente, lá na sede da USE em Santana. Nós teremos a Ana Tereza Camasmi, que vai abordar o assunto família, berço da humanidade, dando continuidade até mesmo a essa nossa conversa aqui, não é? Reforçando, trazendo sob outras óticas a importância dos cuidados com a família. Nós teremos também o nosso querido Mauro Santos, que é da área do Evangelho no Lar, que também é muito importante aí para a harmonização, para a compreensão da família, né? Nos lares. Então, nós deixamos aqui o convite para que possam comparecer nesse evento, um dos evento anual, né, da USE Estadual de São Paulo. Ok, pode falar. Lembrando que o Dia Internacional da Família é hoje, né? Mas a semana... Isso, a gente coloca o mês, né? Por questão aí de agenda, há muitos eventos presenciais, online, então acaba saindo um pouquinho, mas está dentro do mês da família. E meus agradecimentos pela oportunidade, né, pelo convite feito à USE Estadual, ao Departamento da Família, na pessoa da Ângela Bianco, a oportunidade de estar aqui representando-a, e agradecer aos nossos companheiros aqui de diálogo, ao Eric, ao Erivelto, e a reflexão que eu deixo nesse Dia Internacional, né, da Família é que nós possamos intensificar, a doutrina espírita possa intensificar a área da família, né, nas casas espíritas, e que cada um de nós, membros de uma família, possamos olhar para dentro do nosso lar e refletir na importância do nosso papel e como estamos exercitando o nosso papel dentro do nosso lar. Se estamos auxiliando, sendo auxiliados ou não. Okay. Gratidão, Marta. Nós é que agradecemos, Cleusa. Obrigado pela presença, por compartilhar esses momentos que nós tivemos aqui. E agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Eric, para os seus comentários finais. Eric. Então, queria agradecer, né? Muito obrigado, Marco, Cleusa, Orivelto e a todos, né? E vamos estudar Kardec, né? Como a gente falou no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Tem muitas referências para estudar esse tema na obra de Kardec. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Eric. Eu ia passar a palavra para o Orivelto, mas acho que ele apertou o botão já de desligar. Vamos ver se ele volta. Mas, enquanto isso, quero também agradecer aqui a todos os nossos amigos que acompanharam a nossa live, que já ao vivo, né, ou que posteriormente vão acompanhar. Quero registrar aqui a Shirley, de Poços de Caldas, sempre muito atenciosa, nos prestigiando também, sempre presente nas nossas lives. Obrigado, Shirley, pela presença e que nós possamos ter outros momentos assim, né, de reflexão. Vamos agradecer ao Erivelto, né, caso ele não consiga voltar durante esses momentos derradeiros, por sua sempre muito proveitosa e produtiva participação, e ao nosso amigo Avildo Fioravante, que, infelizmente, por questões técnicas, ele não esteve conosco aqui ao vivo, né, na imagem, mas ele estava nos acompanhando aqui, pelo menos nos assistindo. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Avildo, pelo apoio também que ele sempre nos
oferece e, com certeza, em oportunidades futuras. Então, nesse sentido, nós vamos já nos despedindo agora e também agradecendo a própria USE, né, pelos espaços, né, que ela sempre oferece nessas discussões. Obrigado a todos, muita paz e até a próxima.